e detentas, tá? Existem, inclusive, alguns documentários na internet. Inclusive, saiu um documentário, eu tive a oportunidade de assistir, já tem algum tempo, acho que foi ano passado, né? Dado ali pelo Domingo Espetacular, enfim, pela Record, né? Algum desses programas falando sobre as mães, né? Que são privadas da liberdade, muitas das vezes ali já estão grávidas ou, né, enfim, ficam grávidas, mostrando que elas têm direito ao parto, têm direito ali a todos os tratamentos, assim como qualquer outra mãe, porque aquela criança, a mãe ela foi privada de liberdade, mas a criança ela não foi privada de liberdade e muito menos dos seus direitos, tá? Nós vamos ter uns slides para falar sobre as mães que têm aí a intenção de entregar o filho mesmo aí para adoção, tá? Não se preocupe que a gente vai estar falando sobre isso nos slides à frente. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período de pré-natal. Então, todo pré-natal, ela tem ali o direito a um acompanhante. No parto, no trabalho de parto, ela também tem direito a um acompanhante e no pós-parto imediato, essa gestante ou parturiente também tem direito a um acompanhante, tá? A gestante deverá receber a orientação sobre o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Recebe aí todo um planejamento, toda uma atenção, principalmente ali pelo aleitamento materno, porque vai criar esses vínculos, né, afetivos entre a gestante e o bebê, entre a mãe, né, e o bebê. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, tá? Estabelecendo-se a aplicação da cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos, tá? Então, ela tem como preferência ali, né, por lei, o parto natural cuidadoso, é lógico. Mas caso não tenha a possibilidade de ser o parto natural, por intervenções cirúrgicas, por motivos médicos, vai poder ter outras intervenções cirúrgicas, até mesmo a aplicação aí da cesariana. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar, olha que interessante, a atenção primária da saúde, eles vão, né, os responsáveis aí pela área da saúde vão fazer a busca da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas do pré-natal, bem como da puerpera que não comparecer às consultas do pós-parto, ou seja, aquela mãe que acabou de ganhar um neném, ela precisa de ter as consultas do pós-parto. Elas também vão ser buscadas, né, pelas pessoas da atenção primária de saúde, caso elas venham a abandonar ou não iniciar, né, ali as suas consultas, tá? Vai ter a incumbência ao poder público garantir a gestante e a mãe com o filho na primeira infância. Logo mais eu vou explicar o que é a primeira infância, tá? Fica aí de olho, eu vou explicar isso para vocês. Que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ó. Aqui tá falando sobre a mãe, né, que tá ali privada de liberdade, a detenta, né? Ambiência que atenda às normas sanitárias e assistências do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Nesse documentário que eu assisti da Record, ele é bem interessante, porque ele mostra ali que a mãe, né, a gestante, ela precisa, né, estar num local que atenda todas as normas sanitárias, além de receber assistência do Sistema Único de Saúde. E ali algumas mães, as mães, né, elas eram retiradas e elas ficam em um local separado, elas continuam ali privadas da sua liberdade, mas dentro de celas especiais para gestantes, tá? E também para quem ganhou o neném, tá ali naquela fase da amamentação. O artigo de número 8º, né, o artigo 8, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Olha que interessante. Existe ali uma Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente. Então, todo ano deveria ter essa Semana Nacional garantida por lei, que é uma semana que seria incluída ali no primeiro dia de fevereiro, né? Com o objetivo de disseminar, de informar, né, sobre as medidas preventivas, educativas,
para que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, porque nós sabemos que na infância, né, na criança e adolescente não tem a mesma preparação do adulto. Para sermos sinceros, nem mesmo um adulto, né, tem ali, às vezes, a preparação para passar por isso. Mas existe, por lei, uma semana nacional, né? Para que haja ali a distribuição de informação tanto sobre medidas de prevenção, quanto medidas educativas para contribuir aí para essa redução da gravidez na adolescência. E o parágrafo único vai falar assim, ó: as ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, ou seja, é função do poder público fazer todas essas ações, né? Do artigo 8, né? Da Semana Nacional de Prevenção. Mas ele vai agir isso em conjunto com quem? Em conjunto com as organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente para quem? Para o público adolescente. Então, os adolescentes vão ter essa prioridade no atendimento a informações de medidas preventivas e educativas quanto aí à gravidez, ok? Aqui nós temos assim, ó: entregar é diferente de abandonar, tá? A mulher grávida, gestante, ela pode optar por entregar a criança à adoção. Só que tem que ser feito da maneira correta. Por quê? O abandono, ele é caracterizado como crime, tá? E crime, ele tem que ser penalizado. Vamos ver o que é entregar? Entregar para adoção. A adoção é diferente de abandono. Vamos lá. Entregar um bebê à justiça, ao fórum para adoção, é um direito garantido por lei. Entregar é diferente de abandonar. A entrega do bebê para a justiça não é crime, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a assistência psicológica necessária para o processo de decisão da mãe. Nós acabamos de ler nos artigos anteriores que a mãe que tem o interesse de entregar o filho para adoção também vai receber assistência psicológica, assim como a mãe que está privada, né, de liberdade, assim como qualquer mãe. Todas as mães, todas as gestantes, elas têm aí esse direito de receber assistência psicológica. E caso durante, né, esse atendimento psicológico a mãe desista de entregar o filho para adoção, ela também pode desistir, tá? Ela tem um prazo para que haja essa desistência. Procure um psicólogo ou assistência social do NAI, né, no fórum para mais informações. A mulher poderá decidir com mais segurança sobre a entrega do bebê para adoção e durante o acompanhamento, tá? Terá liberdade para mudar de ideia caso desista da entrega. Prometer ou entregar um bebê a terceiros mediante pagamento ou recompensas é crime. Também é crime abandonar o bebê em locais públicos. Se o bebê é entregue de forma ilegal, corre risco de ser oferecido, por exemplo, a uma família despreparada e não receber a proteção, afeto e os cuidados para se desenvolver, tá? Além disso, o bebê pode ser retirado desta família. Uma instituição para uma instituição de acolhimento, um abrigo, onde aguardará para ser adotado de forma legal. Então, caso aconteça isso, a pessoa doar, né, o filho, abandonar, ela pode ser retirada dessa família e colocada ali em uma instituição de acolhimento até que essa criança seja adotada de forma legal. Quando a mulher ela entrega o bebê de forma legalizada, ela será entregue
para uma família que foi avaliada e habilitada, tá? Pela Vara de Infância e Juventude para dedicar cuidados adequados a uma criança. Então, quando você faz ali o processo de você entregar um bebê para a adoção de maneira legal, aquela família que vai estar recebendo aquela criança, ela passou por uma série de inspeções, vamos dizer assim, da Vara da Infância e da Juventude para que realmente ela se demonstrasse apta para estar com aquela criança. A entrega legal, ela torna esse processo muito mais rápido, tá? Os profissionais da saúde, da assistência social, os representantes religiosos e líderes comunitários devem fazer a imediata comunicação ao judiciário ao ter conhecimento de casos de mães ou gestantes interessadas em entregar o bebê para adoção, tá? Aí temos ali o número da Lei 12.010 de 2009, que vai prever as penalizações e os pagamentos para aqueles que souberem omitirem casos, né, de abandono ou de entrega ilegal de crianças e adolescentes, né? O artigo de número 9 vai falar assim: o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, né? Inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. Então, todas as instituições, os empregadores, inclusive as mães, como nós já vimos, né, que estão privadas da liberdade, elas vão ter as condições adequadas para o aleitamento, né? O aleitamento é um direito por lei. Os profissionais das unidades primárias de saúde vão desenvolver ali ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando o planejamento, a implantação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Os serviços de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor do banco de leite humano, olha, presta atenção, ou unidade de coleta do leite humano, tá? Então, ali, a Constituição Federal garante para as mulheres presas o direito de permanecerem com seus filhos durante a amamentação. Então, até que momento o neném vai ficar dentro do presídio, né? Ele vai ficar dentro do presídio, porém uma ala separada, né? A mãe, ela vai ficar com a criança, só que numa ala separada, não é com as outras pessoas, as outras detentas, é uma área própria para mães e gestantes, e aquela criança vai ficar com a mãe, né, detenta, até o período da amamentação, tá bom? O artigo de número 10 vai dizer assim: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a quê? Olha só, quais são as obrigações dos hospitais, sejam eles públicos, sejam eles particulares. Vai ter que manter os registros de todas as atividades através dos prontuários individuais por até 18 anos, tá? Isso aqui cai muito em prova. Até quando que o hospital ele precisa guardar os registros das atividades, dos prontuários? Até 18 anos. O hospital, ele tem, por lei, que guardar tudo isso, porque é um documento, tá? 2, identificar o recém-nascido. Como que vai identificar esse recém-nascido? Mediante a impressão plantar e digital e também da impressão digital da mãe. Para isso, né, para que não haja aí prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. O hospital pode colocar a pulseirinha? Pode. Mas, por lei, além da pulseirinha, ele vai ter que seguir com todos esses requisitos, como a impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, não só do bebê, mas também da mãe. O terceiro ali, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades, tá? Então, antes do recém-nascido sair do hospital, existe uma série de exames que é necessário que o bebê, né, o recém-nascido, seja submetido para quê? Visando aí o diagnóstico e a questões de terapêuticas, né, de agnósticas, né, de anormalidades. Fornecer, né, aí o número 4,
fornecer declaração de nascimento, né? Todos os hospitais, sejam particulares ou públicos, vão estar fornecendo a declaração de nascimento, onde constam necessariamente todas as incorrências, tudo que ocorreu ali no parto e também no desenvolvimento neonatal, tá? Novo nato ali o nascimento, tá? Quinto, manter alojamento conjunto. Vai possibilitar, então, aí o neonato, o bebê, a permanência junto à mãe. Isso é lei. Manter alojamento conjunto com a mãe, o bebê e a mãe é lei, tá? Sexto, acompanhar a prática do processo de amamentação. Então, o hospital, ele fica incumbido, né? Ele é obrigado, como diz ali, ó, no finalzinho do artigo 10, se você ler ali, hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são o quê? Obrigados a acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade escolar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, queridos, o que eu queria falar para vocês? Tente pegar pelo menos esses pontos que eu destaquei com uma cor diferente no caderninho de vocês, para que vocês possam, né, ter palavras-chave para vocês poderem estudar. Vocês devem ter percebido que o ECA não é difícil, né? Como a LDB, você lê e saber interpretar e entender, tá bom? Eu tinha falado pra vocês, inclusive, que eu ia explicar o que é a primeira infância, né? Eu coloquei aqui no finalzinho da nossa tela o que é a primeira infância. A primeira infância para o ECA é o período que abarca, né, o nascimento de 0 anos a 6 anos de idade. Então, de 0 anos a 6 anos de idade é considerada a primeira infância, tá? Em alguns momentos você vai reparar que o ECA se refere muito à primeira infância. O que é a primeira infância, né? Então, o artigo 11 vai falar assim: é assegurado acesso integral às linhas de cuidados voltados à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos. Olha, tanto criança quanto adolescente que possuam qualquer tipo de deficiência, eles devem ser atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação, tá? E o inciso 2 eu grifei, porque ele é importante, vai dizer assim, ó: incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos como órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Talvez a gente não tenha noção, por não ter passado por isso, o quão caro é, por exemplo, uma prótese, né? Então, aqui nós temos por lei que crianças e adolescentes, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é para crianças de 0 a 12 anos, adolescente, né? De 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. Aonde ele tem por direito que o poder público, ele está incumbido, obrigado a fornecer gratuitamente, né, as órteses, as próteses e outros tipos de tecnologia assistivas para tratamentos, habilitação e reabilitação, que são coisas caras, tá? E vai estar ele trazendo ali uma qualidade de vida bem melhor e maior para esse jovem, para essa criança e para esse adolescente, tá? Acho que só quem já passou por algo parecido sabe o quão caro é. E saber que as crianças e adolescentes têm esse direito é algo muito importante. Vamos lá. Os profissionais que atuam no cuidado diário... Perdão, gente. Os profissionais que atuam... Deixa eu tentar me achar. No cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão informação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário, tá? O artigo de número 12 vai falar: os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação da criança e do adolescente. Então, em caso de internação da criança e do adolescente,
vai ter ali direito da permanência em tempo integral um dos pais ou um dos responsáveis. A criança não vai ficar sozinha, nem o adolescente. O artigo 13 vai falar assim: os casos de suspeita ou confirmação, não precisa ser só a confirmação não, pode ser até a suspeita, do castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados a quem? Ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, em caso de suspeita ou confirmação de que aquela criança está sofrendo abuso, enfim, castigo físico, está apanhando, está sendo espancado, para quem que a gente tem que denunciar? A gente tem que denunciar ao conselho tutelar. Lembrando que quem sabe e se omite torna-se tão responsável por aquele que pratica e vai sofrer aí as penalidades da lei por ter omitido, porque é um crime ao direito humano, tá? As gestantes ou mães que manifestarem, né, o interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à justiça da criança, da infância e da juventude. Então, a mãe que tiver o desejo de entregar o filho para a adoção, elas vão ser encaminhadas, mas elas não podem passar por nenhum tipo de constrangimento, tá? Até porque a entrega da criança é garantida por lei. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o centro de referência especializado de assistência social e os órgãos e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes deverão conferir máxima prioridade de atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, ou seja, quem é que tem a preferência? Primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua a intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, você vê que aqui, por lei, essas crianças, elas possuem, né, ali, por direito, um tratamento terapêutico. Então, quando a gente está omitindo, além da gente estar cometendo crime, nós estamos impedindo que essa criança, ela tenha ali uma garantia, né, em termos ali de tratamento, porque é necessário. Quais são os tipos de violência? Às vezes a gente não sabe quais são os tipos de violência. Aqui são alguns, tá? Como abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, adoção ilegal, adoção à brasileira, né? Acolhimento sexual infantil online, bullying, cyberbullying, discriminação, exposição de nudez sem consentimento, né? Negligência e abandono. O artigo de número 14, nós já estamos no finalzinho da nossa aula de hoje, tá? Eu separei, né, os nossos artigos em 3 aulas, porque na quarta será a nossa avaliação. Então, não se preocupe, eu separei nossas aulas, mas é necessário que nós venhamos a ler, né, comentando juntos, para que você possa estudar melhor, tá? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode estar me enviando ali a sua dúvida pelo bate-papo da plataforma lá do Google Classroom, tá? O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica, tá? Para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vai ter ali programas de assistência médica e odontológica. É obrigatória a vacinação de criança nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O Sistema Único de Saúde promoverá atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, tá? O inciso 3º aí vai falar atenção odontológica. A criança terá função educativa. O que é função educativa? Não é só cuidar da criança, mas educar a criança como que ela deve fazer para que ela venha manter uma saúde bucal, tá? Protetiva será prestada inicialmente antes de o bebê nascer por meio de aconselhamento pré-natal, falando com a mãe como que vai ser feito ali a ação, né, da saúde bucal, e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre a saúde bucal,
mesmo, tá? As crianças com necessidades de cuidados odontológicos especiais, elas serão também aí atendidas pelo Sistema Único de Saúde. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento constituído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, tá? Aqui nós estamos terminando a nossa primeira aula. Te encontro na próxima semana, tá? Com o vídeo número 2 sobre ECA, os principais artigos.